Acho que não poderíamos ter escolhido um tema melhor para começar este ano de 2022, nas nossas noites de ensino, do que este que fala acerca do Salmo da Ovelha, baseado no Salmo 23, claro. E nele vamos aprender como o pastor cuida, protege, defende, ama as ovelhas do seu pasto. E por isso eu quero convidar-te a estares connosco todas as quintas-feiras. Não percas! Damos-te as boas-vindas a mais uma série das noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Temos estado a falar e a meditar sobre uma parte da Bíblia muito conhecida, mas que continua ainda hoje a trazer-nos muita graça, muito consolo, muito ânimo. Estamos a falar ainda hoje do Salmo 23 e chegamos ao final do verso 5 que diz: Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi, o rei poeta, usa a sua experiência de pastor para demonstrar como o Senhor, o grande pastor, cuida dos seus. O rebanho está nesta altura no melhor lugar, com pasto fresco, água limpa, a proximidade do pastor, mas o verão é tempo de moscas. E como elas incomodam as ovelhas. Não só as moscas, mas outros insetos perturbam insistentemente o rebanho. Há uma mosca que é o pavor dos animais, pois tenta colocar os ovos nas narinas da ovelha. E se consegue, as pequenas larvas serão um incômodo terrível para as ovelhas e nesta altura do verão podem ainda apanhar sarna, outra perturbação para o corpo dos animais e, claro, o pastor, que sabe tudo muito bem, tem o remédio certo, pois tem a noção que a inquietude provocada no rebanho pode ter efeitos muito nocivos na saúde dos animais. E por isso, com vários óleos e vários ingredientes, ele prepara uma mistela que tem sempre consigo e aplica no focinho e na cabeça das ovelhas. É interessante notar que a palavra de Deus diz que o pecado nos rodeia tão de perto. Podem até ser pequenas coisas, episódios que parecem não ter importância, circunstâncias que podem não ter assim tanto valor, mas que nos tiram a tranquilidade. Fazem-nos andar em sobressaltos, levam-nos a caminhar aos tropeções. Mas temos um pastor atento, que tem um óleo eficaz para aplicar sobre a nossa vida. E essa aplicação diária do Espírito Santo à nossa vida, o Espírito Santo, o óleo, fará com que vivamos o caráter de Cristo, tenhamos os pensamentos de Cristo, o coração de Cristo, num mundo cheio de moscas, de ruídos irritantes, de perturbações constantes. Hoje somos assaltados por informação, opinião, ideias, conceitos, como se de uma praga se tratasse. Precisamos muito do óleo de Deus, uma aplicação diária da unção do Senhor para limpar, filtrar, curar e tranquilizar a nossa mente e as nossas emoções. No final desta estação, nas montanhas, com a proximidade das chuvas e dos primeiros nevões, as ovelhas são conduzidas de volta ao aprisco, saudáveis, nutridas, fortes, como se não precisassem de mais nada. Ficaram livres dos insetos, estão em forma para enfrentar uma estação que nem sempre é agradável, por isso Davi escreveu: O meu cálice transborda. Não se trata de um copo cheio, trata-se de um copo a transbordar. As ovelhas têm tudo o que precisam para o longo inverno que vai chegar e por isso dizem: O meu cálice transborda. Mas podemos pensar também no cálice como sofrimento. E o cálice do sofrimento existe em todas as vidas. Jesus também se referiu ao seu sofrimento como um cálice, mas na vida do Senhor Jesus, o cálice transbordou quando Ele se deu por nós na cruz. E por causa desse sacrifício temos vida eterna, não apenas vida eterna, mas vida a transbordar. Eu quero que saibas hoje que o bom pastor enfrenta o inverno da tua vida contigo, ao teu lado, e que o teu sofrimento não lhe é indiferente de todo. Qualquer ameaça à tua vida
É como se ele mesmo sofresse essa ameaça e está lá, pronto, a dar a força, a energia e o benefício que precisas nesta hora. O Senhor livra-nos dos pequenos incómodos, dos grandes incómodos, coloca sobre a nossa cabeça o óleo do Espírito Santo, que nos guia, nos ensina, nos consola, e não há como não dizer: o meu cálice transborda. Quantas vezes, em meio ao sofrimento e ao perigo iminente, já sentimos a sua mão a impedir o perigo e a consolar esse sofrimento? Oh, não há como não amar e não louvar este bendito pastor. E chegamos ao final do salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Estamos no verso 6, o verso final do salmo. Davi fecha o seu poema com estas palavras tocantes. Como pastor, ele sabe que um rebanho cuidado, protegido, amado, sustentado, defendido, só pode sentir segurança presente e futura, o que nos leva a perguntar, e eu daqui para a frente vou fazer várias perguntas. Quantos de nós seremos capazes de declarar isto diante de tudo o que o bom pastor tem feito por nós? No dia do luto, quando nos foi arrancado do nosso coração partes tão importantes, somos capazes de crer ainda na bondade do Senhor? Quando o trabalho escasseia e o dinheiro encurta, ainda afirmamos que a sua bondade nos segue? E quando descobrimos que afinal temos ainda dentro de nós hábitos, assuntos por resolver, pecado a confessar, cremos que a sua misericórdia ainda nos pode alcançar? Se nos consideramos ovelhas do seu pasto, temos total confiança no que ele faz ou no que ele permite que chegue à nossa vida? Sabemos com certeza que haja o que houver, estas duas facetas do caráter do Senhor, bondade e misericórdia, vão sempre seguir-nos para onde quer que vamos. Bondade quando precisamos, misericórdia quando não merecemos. E estas duas seguem-nos, não apenas para nosso próprio benefício, mas para que a nossa vida beneficie outros também. Como já referimos, um rebanho de ovelhas bem administrado é guiado a campos onde pode comer, limpar qualquer terreno imprestável e transformá-lo num lugar adubado e pronto para o cultivo. E é uma boa altura para perguntar: no nosso rasto, deixamos também bondade e misericórdia? Daqui a uns anos, quando nos formos, alguém falará da bondade e da misericórdia que nos seguem sempre e fazem de nós pessoas de bênção? Olhamos para os outros com misericórdia pelas suas falhas? Concedemos perdão com a mesma generosidade e a mesma bondade com que nos foi concedido a nós? Temos a certeza que esta bondade e misericórdia correm atrás de nós, nunca nos largam até chegarmos à casa do Senhor? Lá vamos gozar da presença imediata de Deus. Já não vamos precisar destes dois atrás de nós. Lá o descanso, a provisão, a proteção, o alimento serão eternos. Os nossos inimigos vão ficar longe. De facto, a Bíblia diz que nem vamos ter mais lembrança deles. Será que eu deixo bondade e misericórdia por onde passo? No lugar onde trabalho? Será que deixo na lembrança das pessoas bondade e misericórdia? Deposito atrás de mim bênção ou maldição? A paz ou o tumulto? O perdão ou a amargura? O riso ou a agressividade? O amor ou o rancor? Há pessoas que deixam atrás de si tanta confusão que por causa disso passam o tempo a tentar cobrir, tapar o seu rasto. Mas para nós que somos ovelhas de um pastor tão sublime, que nos cobre de tantos benefícios, nunca nos deveria passar pela ideia outra coisa, a não ser sermos semelhantes a ele. Os nossos atos têm consequências, não apenas para nós, mas para as pessoas que nos cercam. A vida do Senhor Jesus Cristo foi pontuada, resumida de facto,
numa declaração importantíssima que eu gostaria que tu aí no teu lugar agora mesmo repetisses comigo. Diz que o Senhor andou por toda a parte fazendo o bem. Repete. Ele andou por toda a parte fazendo o bem. Tudo o que fazia tinha a ver com bondade, com misericórdia. Em situações em que os homens eram rudes, agressivos, vingativos, Cristo sempre demonstrou compaixão e bondade. Até os pecadores mais vis encontraram nele perdão e abrigo. Será essa a minha atitude para com as pessoas? Olho com desprezo para quem não é como eu, crê como eu, vive de uma maneira certinha como eu acho que deve ser vivida? Fico no meu pedestal de orgulho santo acima do resto dos pecadores? Ou desço e identifico-me com as suas dores, os seus conflitos interiores, os seus problemas que nem sempre entendo, e ao fazê-lo estendo um pouco da bondade e da misericórdia de que tenho sido alvo toda a vida? Há mais uma coisa muito importante em relação a este versículo. A única evidência que eu estou grata pela bondade e pela misericórdia do Senhor é a minha capacidade de demonstrá-la aos outros. É essa falta de misericórdia e de bondade e de amor que existe entre aqueles que se chamam ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo, que tem tornado a Igreja, em geral, numa instituição morna e sem sentido. As pessoas chegam-se a ela à procura de resposta, mas sentem-se repelidos pela nossa mornidão. O mundo seria tão diferente se a verdade que nos impulsiona fosse esta: Cristo em nós. Possivelmente alguns dirão: Sara, mas eu já fiz muita coisa errada, já destruí muitas coisas pelo meu caminho, já matei muitas esperanças, o que segue a minha vida não é bonito, não é agradável, mas eu quero dizer-te que o bom pastor pode trazer-te ao redil, tratar as tuas feridas, refazer as tuas forças, a tua energia, e podes decidir ali com ele deixar alguma coisa de bom que vai fertilizar a vida de alguém. Nesta série de 4 semanas, vimos vários aspectos do caráter do Senhor: o seu amor, a sua presença, a sua provisão, força, cuidado, justiça e, finalmente, depois de saber da sua bondade sem medida, da sua misericórdia infinita que nos seguem sempre, ao ponto de saber que Ele preparou um lugar para nós onde viveremos por longos dias. De facto, onde viveremos para sempre. Antes de terminar, eu queria chamar a tua atenção para algo bastante sério. O mundo está cheio de pastores, mas só o Senhor Jesus pode providenciar o que precisas. Segui-lo requer intencionalidade da tua parte, da nossa parte. Temos que buscar a sua presença, mas Ele está disponível para nós sempre, porque somos suas ovelhas. Ele deleita-se em nós e tem todo o prazer em tratar-nos e em guiar-nos em segurança. Vamos fechar este estudo da mesma maneira como começamos, no princípio deste mês, lendo ou citando de memória, quem sabe, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas, restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Antes de eu terminar, gostava de dar-te 2 sugestões. Uma delas,
Pega neste salmo e faz dele uma oração. Ora este salmo. Põe as tuas palavras junto de cada versículo que vais citando, porque de certeza a esta hora já sabes quase de cor o salmo. Põe lá as tuas palavras e vais ver o consolo, a bênção, a segurança que tu recebes no final dessa oração. Outra sugestão. Simples. Se tu és uma ovelha deste pastor, escreve o teu próprio salmo. Com palavras tuas, outra vez. Louvando por todos aqueles momentos, todas aquelas circunstâncias onde o bom pastor te ajudou, te consolou, esteve ao teu lado, te defendeu, te curou, te libertou. Eu já escrevi o meu salmo há muitos anos e concluo, cada vez que o leio, porque vou lá várias vezes, concluo que eu tenho sempre que acrescentar àquele salmo, porque Deus continua a ser tão bom, tão maravilhoso, tão fantástico para comigo. Não custa muito fazer isto. Vais ver que vais ser muito abençoado quando escreveres o teu próprio salmo. E agora vamos fazer juntos uma oração final. Senhor, obrigada pela tua palavra, pelas palavras que Davi escreveu, inspirado pelo teu Espírito Santo, e que ainda hoje trazem à nossa vida tanto consolo, tanta bênção que nós precisamos. Este é um tempo ímpar, este é um momento de dúvidas, receios, onde o futuro parece incerto, cheio de escuridão, mas tu, bom pastor, seguras a nossa vida, envias bondade e misericórdia todos os dias, seja qual for a situação onde nos encontremos, e por isso o nosso coração se rende diante de ti mais uma vez, em profunda adoração. Louvamos-te, bom pastor, louvamos-te, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até uma próxima ocasião.